As últimas 24 horas foram bem intensas para o mercado cripto nos bastidores. Pode ser que não estejamos ainda vendo reflexos no preço, mas o Bitcoin acima dos 102 mil já nos dá um norte muito importante do que está por vir pela frente. E eu estou falando aqui sobre algumas coisas que estão vindo já com o governo Trump e outras coisas que já se concretizaram, com algumas promessas que ele fez na conferência lá de cripto, no ano passado. E isso já é um grande sinal positivo, principalmente para a parte de regulamentação e também aprovação de ETFs. Por isso, nesse vídeo eu quero resumir o que aconteceu para vocês e dar aqui o meu norte, do que está por vir nas próximas semanas e nos próximos dias em cripto. Então, já sem enrolação, vocês que sabem que o vídeo aqui é bom, já deixa aquele like no início, na confiança, e se você ainda não é inscrito, espera até o final para você ver se faz sentido ou não se inscrever nesse canal, beleza? Então vamos lá. Eu quero falar com um ponto-chave que vai gerar um efeito cascata daqui para frente, principalmente na regulamentação do mercado cripto, que é o órgão da SEC. Basicamente, esse é um órgão que regulamenta o mercado financeiro nos Estados Unidos, e várias outras questões envolvidas a outros tipos de ativos, como por exemplo as criptomoedas. E, no geral, a administração anterior, eles foram bastante contra o mercado cripto, fizeram várias sanções a alguns projetos de cripto e também dificultaram bastante a aprovação de ETFs de Bitcoin, os ETFs de Ethereum, e futuramente podemos ter outros ETFs que estão por vir. Mas sabemos que o Trump ele havia prometido que no primeiro dia de mandato ele iria demitir o Gary Gensler, que era o presidente da SEC, então muitas coisas que ele pensava se refletiam em todo o órgão da SEC, e ele foi substituído nesta semana. Inclusive o substituto do Gary Gensler, que é este cara aqui, chamado de Mark Ueda, ele já começou a agir lá nos bastidores, Pode ser que a gente ainda não esteja vendo reflexo disso, mas veremos nas próximas semanas. Então, o substituto do Gary Gensler na SEC lança já uma força-tarefa para desenvolver uma regulação do mercado de criptomoedas. Isso daqui é mega importante porque este cara aqui, ele já se demonstrou no passado ser a favor das criptomoedas, então essa parte de regulamentação provavelmente será favorável para o mercado cripto, principalmente para as altcoins. Então, junto a isso, um efeito cascata vai ser gerado nas próximas semanas, meses e anos aí no mercado cripto, principalmente com regulamentação aqui na parte do Ocidente. Porque vocês sabem que o que acontece lá nos Estados Unidos acaba influenciando vários outros países por eles serem a potência mundial. Inclusive, pouco tempo atrás, algo que aconteceu no ano passado, no final do ano, foi concluído agora, sobre a Tornado Cash. Este é um sistema dentro do ecossistema do Ethereum que funciona para você fazer transações de forma anônima. Então você manda a transação para lá e de lá você consegue fazer transações para qualquer para qualquer pessoa ou empresa, só que de forma completamente anônima. E o que aconteceu? Lá em novembro do ano passado, essa moeda teve uma decisão na Justiça dos Estados Unidos sobre o que aconteceria, porque eles sofreram várias sanções do governo. Então olha lá, a Tornado Cash é um protocolo de privacidade que embaralha as transações de criptomoedas, dificultando o seu rastreio. E lá em agosto de 2023, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções à Tornado Cash. E a justificativa deles era que o serviço era usado por hackers norte-americanos para lavar ganhos ilícitos. E ainda no ano passado, a Tornado Cash ela recorreu de forma judicial e foi concluído que contratos inteligentes não poderiam ser classificados como propriedade. Por isso, o governo dos Estados Unidos não poderia aplicar sanções contra o próprio projeto. E tudo isso se concluiu ontem, no dia 21 de janeiro, onde saiu o documento oficial. Olha lá, o Tribunal dos Estados Unidos suspende sanções do OFAC no Tornado Cash. Então tudo isso é muito importante para aquela questão de liberdade que o mercado cripto prega e também sobre a privacidade. Então é mais uma coisa que está vindo aí na onda do Trump, Não necessariamente aconteceu no governo dele, mas é mais uma coisa acontecendo nessa onda Trump. E ao mesmo tempo, com aquela demissão do Gary Gensler, como eu falei anteriormente, veio uma enxurrada de pedidos de novos ETFs de cripto. Porque antes, na administração dele, estava muito difícil aprovar qualquer ETF. Para aprovar os de Bitcoin foi uma luta, para aprovar os de Ethereum também foi uma luta, e depois a gente já tinha em aberto dois ETFs, o de Solana e XRP, que tem datas para expirarem agora, já em janeiro, e eu já vou falar mais pra frente sobre isso, Pode ser um catalisador para as duas criptos agora. Mas com essa nova administração de um presidente da SEC pró-cripto, já com essa força-tarefa de criptomoedas, muita coisa está mudando. Então, com essa nova administração, já existem 33 pedidos de abertura de ETFs, ou seja, de ativos digitais, à espera de aprovação pela SEC. Então, essa saída do Gary Gensler pode ter trazido um ambiente mais seguro para empresas que queriam emitir ETFs sobre criptomoedas, mas estavam com receio, Porque provavelmente eles gastariam tempo e dinheiro para serem rejeitados.
E agora com essa mudança, tudo isso já está mais bullish para essa parte de regulamentação e também nas partes de aprovação de ETF. Então essa daqui já é a lista dos próximos ETFs que podem ser aprovados ou não. Claro que depende de uma parte de regulamentação, porque teve a troca agora desse presidente, né? E ele criou agora essa força-tarefa de cripto. Então pode ser que aqueles ETFs que iriam vencer agora, nessa semana, já vou falar sobre eles, ainda não sejam aprovados e sejam postergados aí para março, mais ou menos. Porque essa troca é muito recente, eles vão ter que correr bastante contra o tempo para verificar esses pedidos e ver se realmente podem aprovar ou não. Mas ficou muito mais favorável para aprovação agora. Então podemos ver já algumas empresas, como por exemplo, até a Hashdex, né? Franklin, a Grayscale, com outros pedidos aqui para serem aprovados, olha só. Um pedido que pode vencer, né, tem a segunda deadline aqui, porque a primeira já foi postergada, pode vencer no dia 1/6, ou seja, lá na metade do ano. Esses outros dois pode ter aqui, ó, já estão na terceira deadline, né, para a SEC, ou seja, eles já postergaram 2 vezes o prazo e ficou aqui para a terceira decisão e ainda eles podem postergar mais uma vez para a deadline final. Então, para este daqui, a deadline final está ali no dia 27 de fevereiro. Para este outro aqui, ó, ele tem essa deadline no dia 6/4 de 2025 e a final vai ser no dia 5/6 de 2025. Então ainda tem um tempinho aí para essa deadline final. Então esses dois primeiros seriam ETFs de Bitcoin e de Ethereum, ou seja, um ETF misto, né, de duas moedas. Este daqui também. E este daqui, ó, o terceiro da Grayscale, seria uma cesta de moedas diferentes. Então aqui já podemos ter altcoins junto. Então poderia ser Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, outras altcoins, todas na mesma cesta de ETFs. Precisaria dar uma estudada aqui mais a fundo sobre o que seria essa cesta da Grayscale. Mas no geral o cenário ficou mais favorável e por isso muitas empresas estão confortáveis em criarem os seus pedidos de ETF para serem aprovados. Inclusive, né, até teve já uma empresa aqui, a Rex, que submeteu pedidos de ETF da própria meme coin do Trump, da Bonk, da Dogecoin e também do Bitcoin para a SEC. Isso daqui fazem 17 horas ó, que aconteceu. Então o cenário ficou muito mais favorável. No dia 25 de janeiro, ainda falando sobre os ETFs, nós temos 4 ETFs de Solana que estão prestes a atingir os seus prazos de aprovação limite. Mas, como vocês puderam ver, esse prazo pode ser postergado várias e várias vezes até chegar no prazo final, né? Ele pode ter a primeira, a segunda, a terceira e a quarta data é o prazo final. Então esses pedidos aqui do dia 25 de janeiro, que vão vencer no dia 25, ainda podem ser postergados mais 3 vezes até a data final, tá bom? Mas, basicamente, são os ETFs da Vanek, que é uma empresa bem grande, gestora de capital, da 21 Shares, também é bem grande, foi uma das primeiras a aprovar lá os ETFs de Bitcoin. Também temos da Bitwise e dessa outra empresa aqui, que todas são bem grandes e relevantes no mercado cripto, né? Claro que ainda não apareceu uma BlackRock, mas pode ser que ainda este ano a gente veja um pedido da BlackRock, que é a empresa mais importante no momento. Então, a primeira deadline, a data limite, vai ser no dia 25 de janeiro, lembrando que pode ser postergado, né? Inclusive, muita gente acredita nisso já. Olha só esse trecho. Esperamos que a SEC adie a aprovação dos ETFs de Solana para o segundo prazo. Então, muitas pessoas do mercado acreditam nisso, né? Até porque foi recente essa troca de cargo. E o segundo prazo para aprovar os ETFs ou rejeitar os ETFs de Solana está definido para o dia 11 de março. Então, essa vai ser uma data bem importante para esses 4 ETFs, né? Claro, se essa data for apenas adiada, né? Ou pode ser já essa semana, dependendo de como essa força-tarefa agir. Com relação ao Polymarket, né? Que é aquele site de apostas dentro da rede Polygon que inclusive acertou que o Donald Trump ganharia as eleições, já coloca aqui como 88% de chance de ter uma aprovação de ETF de Solana ainda em 2025. Então algumas pessoas já estão especulando isso, nós estamos especulando isso desde o ano passado em Solana. Não é à toa que Solana é minha segunda maior posição em carteira. Lembrando que essa semana eu realizei 20% dessa posição, mas ainda assim ela é bem relevante na minha carteira. E aos poucos, à medida que ela está subindo cada vez mais, eu vou fazendo o meu DCA de venda e aumentando o meu caixa. Esse é o meu posicionamento agora. Mas ela ainda tem bastante coisa por vir, né? Tem esse catalisador, a meme coin do Trump foi lançada na rede Solana e muitas empresas estão procurando a rede Solana agora. Então o interesse nessa rede aumentou bastante e ainda segue sendo uma boa moeda para ter em carteira. Agora o maior marco dessas últimas horas aí foi o perdão do Trump, né? Como assim Donald Trump pedindo desculpas para alguém? No ano passado teve uma conferência de Bitcoin onde o Trump ele fez várias promessas, né? Uma delas era demitir o Gary Gensler no seu primeiro dia de mandato, outras, né, eram criar uma reserva de Bitcoin, o que ainda não aconteceu, e também ele iria perdoar este cara aqui, né? Para quem não conhece esse cara,
Basicamente, ele é o criador de um dos sites lá de trás que foi responsável por trocas e vendas dentro da Dark Web, né? E tudo isso era utilizando Bitcoin. Então o Donald Trump ele fez essa promessa no ano passado, que é um evento emblemático para a cripto, né? Esse evento que foi muito importante para a questão de liberdade, poder do Estado, envolveu várias questões mesmo. E o Donald Trump, há pouco tempo atrás, emitiu um perdão oficial e, inclusive, ordenou a soltura do Ross Ulbricht, que é esse cara aqui, né? O desenvolvedor lá do site. Basicamente, ele fez a soltura e ainda ligou, né, para a mãe do cara, falando, né? Foi um prazer assinar um perdão completo e incondicional. E ele ainda criticou, né, a escória que trabalhou para condená-lo, ou seja, ele está criticando lá atrás quem fez a condenação dele, né? E para quem é de fora do mercado cripto e não sabe o que aconteceu, né? Nessa época, nem eu também não investia no mercado, foi lá em 2011, né? Onde foi fundada essa Silk Road lá por aquele cara que eu mostrei. Ela era um site na Dark Web, precisava usar Tor para você acessá-lo, onde qualquer um poderia vender e comprar qualquer coisa e as trocas eram feitas em Bitcoin. Então imagina só, um local onde se pode comprar e vender qualquer coisa. Tem pessoas que vão comprar e vender coisas legais, mas da mesma forma tem pessoas que vão utilizar isso para o mal, né? Para comprar e vender coisas ilegais. Eram documentos falsificados, senhas vazadas. Também muitas pessoas venderam coisas ilícitas, né? Tudo utilizando esse site. Então, lá em 2013, o FBI ele fechou a Silk Road e o Ulbricht, né, o seu fundador, o cara que fez o desenvolvimento do site, ele foi preso. Então, ele teve algumas acusações, né? Por exemplo, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer invasão de computador, conspiração para isso daqui e também por continuar uma empresa teoricamente criminosa, mas basicamente, o cara, ele só fez o desenvolvimento da empresa, ele nunca vendeu coisas ilegais lá, ele só desenvolveu a ferramenta e alguém mal intencionado usou ela para isso. Por isso que esse caso ele foi muito relevante, não só dentro de cripto, mas também fora disso. Então, depois da prisão em 2013, lá em 2015 ele foi condenado a 2 penas de prisão perpétua de mais de 40 anos nos Estados Unidos, sem a possibilidade de liberdade condicional. Então, com isso, muitos argumentaram, né, que a sentença dele foi excessiva, especialmente se comparada à de outras operadoras, né, da própria Dark Web e até mesmo criminosos violentos que receberam sentenças muito mais leves do que a dele mesmo, que apenas desenvolveu uma ferramenta. Então imagine só, você está lá no Facebook Marketplace, né, que foi desenvolvida pela Meta, né, que no caso seu fundador é o Mark Zuckerberg e tem uma galera junto, né, a ele, mas pensa no Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook. Lá você pode anunciar um carro, você pode anunciar qualquer coisa e trocar com outras pessoas. Mas também acontecem muitos golpes lá dentro. Então imagine só. Então você sofre um golpe porque você achou que um anúncio era verdadeiro, você fez a transação para a pessoa, mas na verdade é uma pessoa mal intencionada que aplicou um golpe em você. Você perdeu dinheiro e está processando a Meta. É como se aqui o Mark Zuckerberg ele fosse condenado por ter aplicado um golpe em você, neste caso aqui do fundador da Silk Road, né? Obviamente, aqui estava numa Dark Web, era um site já dentro da Tor, e não era um site como, por exemplo, o Facebook, que é uma rede aberta, né? Mas seria uma analogia muito parecida com essa. Então você pensa, isso é justo ou é injusto, né? Por isso que muita gente considerou isso como injustiça e aumentou ainda mais essa busca pelo próprio Bitcoin. Então, da mesma forma que foi negativo, também mostrou um alerta para as pessoas lá atrás, em 2013 e 2015. Então, o caso desse cara, ele se tornou um símbolo do excesso de poder do governo e também da punição severa de pessoas que estão inovando na tecnologia que desafiam o sistema. Então, o Bitcoin é um desses casos, né? Imagina só se o Satoshi Nakamoto, né, se for uma pessoa, ele não fosse anônimo, né, ninguém soubesse quem ele é. Pode ser que no passado pudesse ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com esse cara aqui, né, porque teoricamente o Bitcoin lá atrás era uma ferramenta anti-estado, anti-governo, né. Hoje até mesmo os governos estão indo atrás do próprio Bitcoin. Então olha só como as coisas mudam. Então no final a Silk Road realmente ela permitiu essas transações ilegais. E o próprio criador, né, ele nunca vendeu nada ilegal. Ele apenas construiu a plataforma e fez a ferramenta. Então muitos acreditam que a sentença dele não foi justificada, foi muito mais severa do que deveria. Assim, nos últimos anos veio um apelo enorme da comunidade para libertar esse cara. E até mesmo pessoas como, por exemplo, o próprio Elon Musk, ele já falou sobre isso com o Donald Trump lá atrás, né, sobre a libertação desse cara. Então, no evento que tivemos no ano passado, o Trump ele falou que no seu primeiro dia de mandato, se ele fosse reeleito, ele libertaria Ross
Ross Ulbricht. E assim, veio o primeiro dia do mandato do Trump, ele não fez nada, mas veio o segundo dia de mandato, e aí sim ele realmente cumpriu com o que ele falou lá atrás, ou seja, não foi só uma fala vazia, na verdade ele realmente fez aquilo que ele cumpriu. E isso daqui é gigantesco, tá? Porque quem estava com aquele pé atrás sobre a reserva de Bitcoin dos Estados Unidos, que ele também prometeu lá atrás e poderia ser só palavras vazias, na verdade isso trouxe mais certeza e confiança de que essa reserva realmente acontecerá hora ou outra. Nós não sabemos quando, nem quanto ele vai comprar, ou se ele vai comprar alguma coisa no primeiro ano, mas podemos já esperar que ela está encaminhada. Então isso é muito bom para cripto e para Bitcoin principalmente. E aqui temos a foto recente do fundador da Silk Road, Ross Ulbricht, sendo visto ali fora da prisão após o perdão do Trump. Inclusive, agora falando da reserva de Bitcoin dos Estados Unidos, quando eles fizeram essa apreensão, eles pegaram aí os Bitcoins da empresa do Ross, né, da Silk Road, que dava ali aproximadamente 180 mil unidades de Bitcoin. Isso hoje já é avaliado em mais de 18,6 bilhões de dólares, né? E aí levanta a pergunta, né? Quem disse que os Estados Unidos não tinham reservas de Bitcoin? Na verdade, desde essas apreensões, o governo sempre segurou parte desses Bitcoins. Então até dá para considerar que os Estados Unidos já possuem uma reserva de Bitcoin, se considerar isso daqui, né? Mas é claro que com o Trump queremos ver ele comprando Bitcoin utilizando caixa dos Estados Unidos para aumentar a quantidade de Bitcoin dos Estados Unidos. E assim, a oferta de Bitcoins disponíveis a mercado vai cair bastante. E vocês já sabem, quando a oferta está lá embaixo, a demanda lá em cima, o preço do Bitcoin sobe. Agora mudando um pouco na nossa agenda aqui, vocês viram que no dia 25 tem alguns ETFs para serem aprovados. Nessa semana estão surgindo várias coisas aí relacionadas ao governo Trump, a SEC, aprovações, coisas de regulamentação de cripto, então está vindo uma coisa atrás da outra, né? Está uma loucura e no dia 27 até o dia 1 de janeiro vamos ter o evento da Bitcoin Summit. Pode ser que esse evento seja bem importante também para o Bitcoin, porque vamos ter lá o discurso lá em El Salvador, né, que vai acontecer lá, do Bukele, né, que é um dos primeiros a adotar Bitcoin como reserva estratégica de um país que estava quebrado e está, de certa forma, ajudando bastante a reconstruir El Salvador. Então esse evento não daria um peso de importância tão grande assim, mas podem vir coisas muito importantes sobre os próximos passos, principalmente de países, né, nessa Bitcoin Summit aqui. Agora, um evento que vai ser muito importante para nossa agenda está aqui, ó, 29 de janeiro, o nosso famoso Good Afternoon, que faz o mercado derreter ou subir bastante no dia. Essa vai ser uma reunião bem importante para sabermos os próximos passos do Fed. Já sabemos, né, a maior parte do mercado sabe que no dia 29 de janeiro não teremos corte nos juros, ou seja, 99,5% espera uma manutenção dos juros atuais, né? E apenas uma pequena parte, uma minoria, acha que vai ter um corte de juros. Então, nesse sentido, sem corte de juros não vamos ter nenhuma surpresa. O que queremos saber é o que o Fed fará nos próximos passos e o que eles esperam para esse ano. Porque antes, né, era esperado lá em setembro de 2024 que o Fed cortaria 6 vezes os juros em 2025. Depois, né, do dia 6 de dezembro, essa expectativa mudou para apenas um corte. Então, será que isso daqui vai se manter? Será que vão aumentar os cortes esse ano? Ou será que não vamos ter nenhum corte? Inclusive, vamos ter alta nos juros. Porque para quem não está acompanhando, quem não se lembra, a inflação ainda continua alta lá nos Estados Unidos e o Trump costuma ter políticas inflacionárias também. Então, dependendo se a inflação continuar alta e subindo, isso daí vai ser ruim para cortes nos juros e por isso podemos ter uma mudança ainda na expectativa do Fed para pior. Então a gente tem que esperar bastante por essa reunião do dia 29 e eu estarei aqui também acompanhando e atualizando vocês. Inclusive, se você não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever nesse canal e acompanhar tudo que acontece no mercado, porque não só é importante para a cripto, mas também para a economia no geral. E acaba afetando outras coisas da nossa vida, do dia a dia e também em outros tipos de ativos. Mas se inscreve aí, deixa o like e vamos continuar. Nos bastidores do Ethereum está acontecendo alguma coisa que nós, pessoas comuns, não sabemos. Mas algo está acontecendo e alguém sabe sobre algo. Porque olha só, a World Liberty Financial, que é um protocolo do DeFi, empresa apoiada pelo Trump, está aumentando a quantidade de várias moedas diferentes. E uma delas é Ethereum. Então eles estão comprando Ethereum a rodo nesse momento. Eles têm lá o USDC em caixa também. Converteram um pouco de Solana em Rapid Bitcoin, né, WBTC, e também eles têm Ethereum em staking. Então isso, como é atrelado ao Trump, pode indicar que alguém já sabe sobre algo que pode acontecer futuramente com o Ethereum. Não só com o Ethereum, né, mas principalmente ele, porque essa empresa também comprou outras moedas. Então olha só, essa é uma plataforma de finanças descentralizadas apoiada por Donald Trump. Ela estava lançando o seu token recentemente, né, nesta semana ela já concluiu a venda inicial.
e está vendendo mais e aumentando aí o seu caixa, né? Então eles estão fazendo uma liberação dos seus tokens a mercado, captando dinheiro e usando esse dinheiro para alocar em alguns ativos do mercado cripto. Só no dia 20 de janeiro eles fizeram uma compra de 112 milhões de dólares e recentemente, né, hoje eles fizeram outras compras que foram bem importantes. Se nós puxarmos aqui o gráfico do Ethereum, né, fazendo uma análise gráfica, nós tínhamos um alvo de compra aqui embaixo, né, que foi um fundo do Ethereum de curto prazo. Depois disso, o Ethereum ele basicamente se estagnou, estabilizou, né? Ele não ganha do Bitcoin, ele só fica lateral. Mas ele está formando esse padrão aqui, que ele costuma ser bem interessante, um padrão pré-explosão de preços, onde o Ethereum ele pode voltar a subir muito em breve, tá bom? Alguém está sabendo sobre algo do Ethereum e também o Ethereum está fazendo um padrão gráfico bem interessante. Inclusive, se olharmos aqui no curto prazo, o Ethereum ele fez uma reversão de queda, né? Ele formou um fundo aqui mais baixo e depois ele formou um fundo mais alto, mostrando que ele voltou a ter mais compra do que venda. Então pode ser que o Ethereum, né, não é uma garantia, mas pode ser que o Ethereum comece a entregar novas altas a partir de agora. A única coisa que vai um pouco contra isso é se pegarmos os últimos 7 dias, né, das redes que tiveram maior entrada de capital. Então em primeiro lugar temos disparado Base, a rede que está tendo muita entrada de dinheiro, né, muita gente está colocando dinheiro na Base, por isso que eu falo que essa é uma das melhores redes para especular altcoins. Em segundo lugar, temos a Solana, não é à toa que ela é a segunda maior posição na minha carteira, é uma das melhores moedas desde 2023, ela está entregando muitas altas e está se valorizando mais do que o Bitcoin. Nas últimas semanas ela havia estagnado, mas agora parece que a demanda voltou forte, principalmente com as meme coins lançadas lá dentro. Principalmente com as meme coins que foram lançadas e também a especulação dos ETF de Solana. Em terceiro, temos a Inject. Em quarto, a rede do Bitcoin. Em quinto, Avalanche. E cadê o Ethereum, né? Nós vamos lá para baixo e de forma negativa o Ethereum aqui está em penúltimo, né? Ou em segundo lugar com a maior saída de capital. A Arbitrum está perdendo muito dinheiro, não seguraria a Arbitrum, já falo isso há muito tempo, né? Que ela está tendo uma saída enorme de liquidez. E o Ethereum aqui em segundo lugar também teve uma saída bem grande aqui de liquidez, ou seja, o dinheiro saiu da rede nos últimos 7 dias, não teve entrada nenhuma. Isso é ruim na parte fundamentalista acreditando nessa alta do Ethereum, mas se você está segurando Ethereum esperando por alguma alta, no geral ele tende a subir nos próximos dias e meses. Não sei se ele vai subir mais do que o próprio Bitcoin, mas eu já digo que algo está acontecendo com o Ethereum que nós ainda não sabemos. Inclusive, né, agora há pouco tivemos mais uma coisa sobre o Ethereum. Esse cara aqui, né, ele foi o fundador da Lido, que para quem não sabe é um dos maiores protocolos do próprio Ethereum, e ele estava muito ligado à própria fundação Ethereum, que é responsável pelo desenvolvimento da rede. E foi anunciado que ele vai criar uma segunda fundação para o próprio Ethereum. Então algo está acontecendo, que o logo da fundação é este daqui. Então isso saiu 11h30 da manhã, no dia 22, então é muito recente. É isso que eu estou falando para vocês. Alguma coisa está acontecendo com o Ethereum, alguém sabe sobre algo que nós não sabemos ainda. Agora voltando para o mercado no geral, né, para as altcoins, para o Bitcoin, se nós podemos ter altas, se vamos ter correções, eu vou dar aqui alguns sinais que são positivos para o curtíssimo prazo. Primeira coisa é a seguinte, voltou a ter um crescimento nas stablecoins. Aqui foi mais de 350 milhões de USDC, né, que é uma stablecoin de dólar, que foi mintada, ou seja, criada aí no mercado cripto, porque teve uma entrada de 354 milhões de dólares para o USDC. Inclusive, se eu pegar aqui o índice, né, das stablecoins, podemos ver que desde o dia 6 de dezembro, que foi quando o mercado inverteu, né, tivemos aquela inversão do mercado para a baixa e tivemos muitas altcoins derretendo bastante. As stablecoins também tiveram muita saída de capital, ou seja, o pessoal estava tirando dinheiro do mercado cripto. Não estava só realizando, eles estavam retirando do mercado. Porque quando as pessoas querem ainda ficar no mercado, elas convertem para stablecoin, esperam algum tempo e depois entram novamente. Então o valor de mercado das stablecoins não cai nesses períodos. Só que desde o dia 6 de dezembro estava caindo, porque o mercado estava bem pessimista com cripto. Então as pessoas estavam retirando daqui e jogando em outros ativos, provavelmente o Tesouro Americano. Até que no final de dezembro começamos a ter uma reversão nesse gráfico de queda, né, das stablecoins. Então voltou a entrar dinheiro em cripto, as pessoas voltaram a colocar dinheiro nas stablecoins, aqui ela formou uma resistência. Tivemos uma última correção, que foi essa correção recente, né? Muito parecida com a correção aqui nas stablecoins. E agora voltamos a ter uma disparada em impressão de stablecoins. Ou seja, as pessoas voltaram a colocar dinheiro no mercado cripto. Que está aumentando a quantidade de stablecoins aí em caixa das pessoas. Ou seja, hora ou outra esse dinheiro vai fluir para... Ou seja, hora ou outra esse dinheiro fluirá para Bitcoin, altcoins também. Então por isso que a gente está mais favorável nesse momento, de curto prazo. Outra coisa, né? O FOMO,
para quem não sabe, que é o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, ele está começando a aumentar bastante, principalmente depois do lançamento das duas meme coins, né, do Trump e da Melania. O FOMO aumentou bastante, ou seja, o varejo está chegando novamente no mercado cripto. As pessoas estão ficando mais interessadas em cripto. Pessoas que nunca compraram cripto estão querendo comprar agora. Então tem um dinheiro novo entrando para cripto agora, porque elas estão com medo de perder uma alta. Isso tem duas interpretações. Costuma ser ruim para aqueles que querem comprar barato, mas costuma ser bom para aqueles que já estão posicionados em cripto e podem pegar uma pequena alta daqui para frente, né, com essa entrada nova de capital. Lembrando que esse é um ano importante de realização, não é à toa que eu realizei 20% das minhas Solanas e nas próximas altas eu vou aproveitar para realizar mais. Não só Solana, mas também outras altcoins que eu tenho em carteira, tá bom? E formar caixa, mas no curto prazo isso também indica que está tendo fome e as pessoas estão voltando a entrar em cripto. Com isso podemos esperar dois cenários daqui para frente. Eu mostrei na última live, mas eu ainda continuo com a mesma projeção. Uma delas eu tinha passado lá no início do ano, quando virou o ano, né, no início de janeiro, e outra eu passei agora na live, que são dois cenários possíveis. O cenário 1, ele é o mais pessimista e negativo, né? Digamos que no dia 29 o Fed venha bem pessimista, fala que não vai mais cortar juros ou até que vai elevar os juros porque a inflação ficou descontrolada. Isso seria péssimo para o mercado e fevereiro e março nós teríamos correções de pelo menos 30%. Então é normal ter correções dentro do ciclo de alta grandes. Obviamente que as correções não vão ser mais tão grandes quanto foram no passado, né? De 38% aqui, 36%, mas podemos ver ainda uma correção de 29% no mercado. Ainda não dá para saber quanto o Bitcoin cairá, mas se nós estimarmos um topo de curto prazo ali nos 125 mil, uma correção de 30% traria o Bitcoin ali para os 84 mil dólares. Se o Bitcoin subir mais, ainda não dá para saber para onde ele vai chegar, né? Ou se ele já vai começar a corrigir a partir de agora, provavelmente não, mas não dá para saber, ele pode chegar ainda em 78 mil dólares mais ou menos, ou pode parar lá nos 91 mil dólares, que é um suporte bem forte. Olhando para as zonas de ausência de liquidez, né, podemos ver que tem uma ausência aqui na região dos 85 mil dólares, isso aqui já seria um suporte, né, para comprar Bitcoin, e outra ausência de liquidez está lá na faixa dos 74 e 78 mil dólares, né? Então aqui ele capturaria várias ordens para serem liquidadas e ele chegaria mais ou menos aqui nos 74 e 78 mil. Então este seria o cenário 1, né? Onde temos essa correção maior entre fevereiro e março. O cenário 2 é o seguinte, nós temos essa alta entre janeiro e o início de fevereiro. O Bitcoin ele faz mais ou menos este padrão aqui traçado pelo gráfico em azul. Então hoje nós estamos aqui mais ou menos em 105 mil dólares. O Bitcoin ele faz essa construção, lembrando que ele não sobe em linha reta, então ele sobe um pouco, cai um pouco, sobe mais um pouco, aí depois ele continua essa alta, chega lá nos 127 mil, forma um topo, ele começa a perder esse topo, tem uma correção maior, aí ele tenta recuperar, não consegue, bate no 127 mil novamente e aí ele inicia um processo de correção muito maior. Então essa correção seria lá para o dia 20 de fevereiro ou março, porque esse é um gráfico que leva tempo para ser construído. E a correção também duraria até março e maio, né? O fundo provavelmente seria ou final de março ou final de maio, esse fundo aqui para depois o Bitcoin entregar novas altas. Então se essa alta acontecer agora no curto prazo, nós até podemos ver o gráfico, né, das altcoins, ou seja, as altcoins ganhando valor, como acontece mais ou menos aqui. Se nós puxarmos aqui o gráfico do Total 2, que soma todas as altcoins com exceção do Ethereum, né, e também com exceção do próprio Bitcoin, que não é uma altcoin, nós temos o seguinte padrão se formando agora. Então, no geral, pode ser que a gente realmente veja esse cenário 2 acontecendo, uma alta mais forte agora para uma correção em meados de fevereiro. Lembrando, né, que nós temos sempre aquela pulga atrás da orelha do dia 29 com a reunião do Fed, que pode vir bem pessimista. E agora a pergunta mais importante, que foi a maior promessa de campanha para a cripto, né, do Donald Trump. E a reserva dos Estados Unidos de Bitcoin? Cadê? Cadê a confirmação? Ele não falou nada nos primeiros dias e até o momento da gravação desse vídeo ele ainda não falou nada sobre isso. Então, cadê a reserva? Depois de tudo que aconteceu, né, como vocês viram anteriormente, eu diria que não temos nada, mas ainda, né? Vocês já viram inicialmente, depois da libertação do Ross lá, com a questão da Silk Road, podemos falar que nesses primeiros dias não tivemos nenhuma confirmação ainda, ou seja, essa confirmação virá. Não é mais se teremos, mas sim quando teremos. Inclusive o próprio CEO, né, da Coinbase, obviamente que eles têm interesse nisso, mas eles falam, né, uma reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos significa que também o resto do G20 também seguirá esse padrão.
Então, uma vez que os Estados Unidos confirmarem isso e começarem a adotar, muitos países grandes, tá, e relevantes para a economia mundial também vão adotar o Bitcoin como reserva de valor. Então esse vai ser um movimento bem grande para a cripto e principalmente para Bitcoin, onde nos próximos anos o Bitcoin ele ganhará muito valor porque a demanda vai aumentar bastante por parte de países também. Mais uma coisa que indica isso para o ainda, né? Não temos nada ainda, é o próprio Dogecoin, né, lançando o site oficial lá do departamento que ele vai fundar, né, que é o Doge, né, Doge, o nome do Departamento de Eficiência Governamental. Eles lançaram um site com a logo da Dogecoin. Então olha lá, o Departamento Governamental de Eficiência lançou o seu site oficial com o logo da Dogecoin. Então é mais uma coisa que mostra essa adoção do mercado cripto por parte do governo. Tem alguns estados americanos que estão aprovando algumas leis agora mesmo que vão permitir com que eles tenham aí até 10%, por exemplo, de Utah em fundos, né, em ativos digitais, como por exemplo Bitcoin ou stablecoins. Então as coisas estão andando nos estados também. Então, cada vez mais as coisas estão andando. Até mesmo alguns bancos grandes, né, como JP Morgan, eles já falaram que estão prontos para essa adoção de Bitcoin também por parte dos bancos, né? Então, seria um fluxo enorme de demanda indo para o Bitcoin. Agora, falando um pouco mais sobre macroeconomia. Existe um grande problema, né, sobre recessão, que ela está ficando um pouco mais distante, né, apesar da inflação alta, mas isso se refletiu também nos bancos, né, onde vários estavam quebrando, vários bancos nos Estados Unidos quebraram nesses últimos anos, outros estavam prestes a quebrar, mas esse indicador mostra que muitos bancos estão voltando para um saldo saudável com relação à parte de empréstimos. Mas este indicador mostra que os bancos, no geral, estão voltando para um indicador saudável na questão de empréstimos. Eles estavam assim gritando que eles iriam quebrar e isso era um grande indicador de recessão. E esse indicador ele voltou a cair e ficou aqui no neutro, né, no zero. Então isso daqui é muito bom para aquela questão da recessão. Então isso é um ponto positivo. Agora nós temos que continuar acompanhando os próximos dias e semanas. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque eu vou trazer aqui em primeira mão, né, o mais rápido possível para vocês. E lembre-se, esse vai ser um momento com bastante ruído. Também sempre pondere as suas decisões e não entre com mais capital que você poderia perder, mas também não fique 100% pessimista, né, com caixa enorme e você não entra no mercado e perde as altas. Para aqueles que querem entrar no RCC, o meu treinamento completo de cripto, as vagas estão fechadas no momento e no primeiro link eu tenho uma lista de espera para aqueles que querem fazer parte da comunidade RCC. Eu vou ficando por aqui, desejo um grande abraço para você e te espero no próximo vídeo. Até mais. Olha, se você ainda não possui uma plataforma confiável para você comprar, vender criptos ou até manter um saldo lá por um certo período de tempo antes de mandar para a sua wallet, eu utilizo a Crypto.com, já fazem anos que eu utilizo essa plataforma e ela é parceira aqui do nosso canal. Então, se você quiser uma plataforma que eu utilizo, eu confio, você pode utilizar a Crypto.com, inclusive tem um link aqui para você abrir conta aqui abaixo com o nosso cupom, onde você ganha até $60 nas suas primeiras negociações na plataforma. Se pegarmos aqui um site do ranking das corretoras, ela está listada como a corretora mais segura e transparente com a melhor nota do site, até melhor do que a própria Coinbase, que antes estava em primeiro lugar e perdeu essa colocação para a própria cripto. Então essa é uma empresa robusta, consolidada e que está se aprimorando cada vez mais para vocês, né? E para mim também, que eu sou cliente da plataforma. Então o link vai estar aqui na descrição e se você quiser abrir conta, você também vai ajudar o canal, fechou?